Então, eu peço que permaneça. Nós vamos fazer agora, antes da próxima palestra, e nós tivemos aqui uma alteração. O nosso próximo palestrante seria o senhor Paulo Gontijo, mas está, infelizmente, com o Covid, já está melhorando. E teremos, não menos importante, a palestra do Dr. Marcelo Henrique Ribeiro, o engenheiro Marcelo Henrique Ribeiro, que estará aqui substituindo com o tema Inovação Tecnológica 5G, avaliação multifuncional integrada de pavimentos, curviômetro, Pave Scanner e GPR, e o tratamento de dados por inteligência artificial. Bom, senhoras e senhores, o próximo tema, então, é inovação tecnológica 5G. Para tanto, eu já gostaria de convidar, como presidente dessa mesa, o senhor Rui César de Quadros Assad, do DR Paraná. Por favor. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Secretária desta mesa, a senhora Janete Colombo, da DAER, Rio Grande do Sul. E o nosso palestrante, Marcelo Henrique Ribeiro, da Strata Engenharia. Por favor. Bom, antes aqui eu quero passar para o Bernard, que vai justificar aqui a ausência do senhor Paulo. Bom dia a todos. Com muita alegria hoje que a Strata está no 25º Enacor. E mais próximo isso. E é uma satisfação imensa a Strata estar hoje aqui no Enacor. Infelizmente o Paulo teve esse contratempo de saúde, mas está bem, está feliz com essa congregação rodoviária. O Paulo, pode-se dizer, é um dos cofundadores do Enacor, está militando aí há mais de 30 anos com a ABDER, com a ABPV, com todos os pares rodoviários. E a Strata sempre investiu muito em tecnologia rodoviária, sempre apoiou muito. Hoje a Strata fica bem feliz da gente ter, hoje, ser a empresa com o maior número de pessoas inscritas no Enacor. Nós estamos com mais de 60 pessoas aqui, então para a gente é uma alegria imensa. E o Dr. Paulo traz uma mensagem de esperança para o mundo rodoviário, com muita tecnologia, com muito investimento, com formação de novas lideranças. E o Marcelo está aqui hoje com uma missão especial, que é representá-lo, que é trazer para todos vocês as nossas tecnologias, a nossa contribuição para a engenharia. Independente de contratos, independente de estar com cenários adversos, como a gente já passou em alguns momentos, a Strata sempre reforça seu compromisso e sua política. Queria agradecê-los em nome do Dr. Paulo e que façamos uma boa palestra para a mesa. Muito obrigado. Bom dia. Então, apresentamos agora o engenheiro Marcelo Henrique Ribeiro, que fará a apresentação do tema Inovação Tecnológica 5G, avaliação multifuncional e integrada de pavimentos, com curviômetro, Pave Scanner e GPR, e o tratamento de dados por inteligência artificial. Então, professor. Muito bom dia a todos. O engenheiro, desculpe, o engenheiro Marcelo Henrique Ribeiro é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em engenharia rodoviária pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e MBA em gestão de projetos pelo Instituto de Educação Tecnológica, IETEC. É diretor da Strata Engenharia, atua no desenvolvimento de estudos e projetos rodoviários há mais de 27 anos. Agora sim, professor. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Não tem como não dizer que é um desafio realmente muito importante, né? Porque substituir o mestre, vamos dizer que é impossível. Mas é uma grande satisfação para mim, para a Strata. É sensacional a gente poder vir até a comunidade rodoviária e falar exatamente do que a gente faz no dia a dia, o que a gente realmente tem carinho, paixão, amor mesmo, né? A gente, na Strata, ela tem como força motriz a tecnologia, já estou lá há esse tempo todo que foi falado aí.
desde o dia zero até agora, sempre buscando as inovações tecnológicas, tudo que é o estado da arte, não só no Brasil, mas mundo afora. Nós vamos mostrar para vocês aqui alguns dos equipamentos mais recentes, mais modernos, né, que estão disponíveis aí em nível mundial, mas principalmente toda a personalização que fizemos internamente na Strata. Não só a nossa empresa ela busca a tecnologia, mas principalmente trabalha para desenvolvê-la e conseguir fazer a melhor, mais assertiva aplicação a todos os desafios que nós temos, né, no nosso meio. Bem, esse aqui. Bom, para começar, só apresentar para vocês rapidamente, né, hoje a Strata ela tem um efetivo de 1.738 colaboradores, né, distribuídos aí Brasil afora. Nós temos atuação no atual momento em 14 estados brasileiros, 97 cidades, com a participação e a efetivação em 29 escritórios regionais. Além de termos, né, contratos e alguns trabalhos fora do Brasil, especificamente aqui na América do Sul, Paraguai, Peru e Chile. Começando aqui para a gente falar especificamente sobre o levantamento do estado de pavimento. Então, é calcado aí em dois grandes grupos, né, as características funcionais e as características estruturais. Características funcionais subdivididas aqui nas degradações superficiais e nas deformações permanentes. E as características de deformabilidade elástica. Para as características estruturais, nós temos a necessidade de investigar e estudar o número e as espessuras das camadas e fazer a avaliação dos módulos de elasticidade. Vamos ver daqui a pouco como a gente alcança esses parâmetros tão fundamentais para bem caracterizar os pavimentos que nos propomos a indicar, primeiramente, o estado, as características, a origem das eventuais patologias e, finalmente, propor as melhores soluções, técnica e economicamente falando. Então, características de degradação superficial. Temos para os pavimentos flexíveis, vamos mostrar daqui a pouco, todas as formas de apurar essas patologias características, e uma série delas a gente colocou aqui, né, principalmente fissuras, remendos, bombeamento, exudação e outros tantos, que no passado a gente, bem no passado, só poderíamos contar com a avaliação visual em campo do engenheiro andando a pé. Com o passar dos anos, fomos evoluindo para outras alternativas, né? Como eu disse, desde o princípio, a Strata foi pioneira na utilização de outras ferramentas que pudessem não só melhorar a produtividade, mas principalmente a qualidade da informação que vão no final das contas, indicar o estado do pavimento e oferecer a oportunidade de indicar as melhores soluções. São os pavimentos rígidos, são outras patologias, né, características, mas da mesma forma são feitas as avaliações. Bom, vamos começar então a falar dos processos mais recentes, né, as tecnologias atualmente utilizadas na Strata para alcançar a determinação dessas condições dos pavimentos. Então, vamos falar aqui do escaneamento digital, escaneamento a laser. Bom, vamos primeiramente falar de um equipamento que já temos há cerca de uns 10 anos, que é o Orthogonal Pavement Digital Scanner. Ele é uma grande evolução dos perfilógrafos a laser simples, porque ele traz essa
essa possibilidade de fazer a detecção com câmeras de alta resolução e detectados a partir de imagens a laser projetadas sobre o pavimento. O laser invisível, mas as câmeras de altíssima velocidade e alta precisão apuram as deformações da superfície do pavimento e conduzem à determinação dos parâmetros que a gente precisa. Então, aqui um detalhe, né, dessa câmera, que além da aplicação do laser, ela proporciona uma visualização ortogonal, ou seja, tudo que a gente apura é em verdadeira grandeza. Então, em escritório, nós podemos delimitar as patologias e através dessa delimitação, conseguir a área precisa de todas elas. Então, não só classificar, mas também quantificar em área, em toda a superfície. Então, só um minutinho. Então, é muito importante não só a classificação, mas também a quantificação. Então, aqui, uma imagem ortogonal, ela tem exatamente uma estaca de comprimento. É óbvio que é um tratamento das imagens, elas são justapostas por um software que consegue, aqui acho que é possível ver que tem alguns dentes aqui, mas o próprio software de processamento desenvolvido internamente faz a junção das diversas imagens e consegue produzir esse material aqui que, dentro do escritório, tem uma facilidade muito maior, né, de analisar, quantificar e podemos ter a quantificação de todas as áreas. Percebemos aqui trincas que, de uma forma muito mais confortável em escritório, pode-se pegar a imagem, fazer um zoom e tentar fazer a melhor classificação pelo engenheiro projetista. Assim, as trincas com erosão, as trincas que ainda vão evoluir com a perda de materiais. Bom, e evoluindo para cima disso, fizemos a aquisição do LCMS. E a gente está aqui indicando um LCMS 2, que já é uma evolução do primeiro Laser Crack Measuring System. Vou mostrar daqui a pouco as características e as diferenças entre eles. Bom, o LCMS, né, como a gente costuma dizer lá na Strata, fazer esses levantamentos em velocidade operacional normal, 80 km por hora, até 100, dependendo da rodovia, o que ela permitir. E toda essa detecção, ela é realizada em tempo real. Então aqui, né, podemos ver um detalhe, qual a profundidade de detalhe que esse equipamento pode fornecer e com essa apuração, não só identificando as patologias, mas, inclusive, determinando até a profundidade das trincas, né, a possibilidade de perda de material e calcular, inclusive, esse volume. Qual é a evolução da versão 2 do LCMS? Ele proporciona uma densidade de pontos muito, muito maior, né? Então, o LCMS 1 ele traria já um absurdo de 22 milhões de pontos, mas nessa outra versão já quintuplica isso daí. E é muito importante isso, não foi por um capricho do fabricante essa evolução. É que essa taxa de coleta aumentou de uma forma tão grande que proporciona uma melhoria muito significativa na acurácia dos resultados obtidos. E, principalmente, em relação ao cálculo da irregularidade longitudinal, né,
o IRI, e que antes não era assim tão assertivo utilizar o próprio LCMS para fazer a apuração do IRI. Com essa nova versão, a gente tem uma consistência na determinação desse parâmetro assim, sensacional. Chega a superar o equipamento tradicional do laser, dos perfilógrafos a laser específicos para o cálculo de IRI e flecha na trilha de rodas. Bom, aqui uma animação do software que foi desenvolvido internamente na Strata para realmente aumentar a acurácia dessa depuração das patologias. Então, aqui a gente está vendo, do lado esquerdo aqui, como o caminhamento do trecho e as imagens correspondentes que as câmeras do próprio equipamento registram, além de uma imagem a partir de satélite para verificar aonde que está espacialmente localizado a zona de análise. Vocês percebem que todas essas marcações correspondem às patologias que estão aqui nas imagens. E já é uma evolução, porque o software original do fabricante, ele detecta com algumas características que, para nós aqui no Brasil, não são tão importantes ou pertinentes à avaliação diante das metodologias que temos em vigor no país. Então, toda essa personalização feita internamente foi para garantir a acurácia e a assertividade em relação ao nosso dia a dia com as metodologias brasileiras voltadas às nossas condições locais. Então, aqui alguns exemplos, né, das detecções. Tem as panelas que são registradas não só em número, mas diâmetro, profundidade, todos os afundamentos, os reparos, as trincas. Pode-se, inclusive, chegar ao refinamento de identificar se estão seladas ou não. Utilizando o quê? A inteligência artificial. Bom, vou fazer até uma pausa, porque é extremamente gratificante a gente chegar aqui e falar que é uma realidade para a Strata hoje a utilização dessas ferramentas. Temos aqui um núcleo na empresa voltado para esse desenvolvimento e já trazer para o nosso dia a dia essa ferramenta que hoje está aí, né, de certa forma popular, aí, o famoso ChatGPT, mas a gente consegue fazer a aplicação específica para as necessidades que surgem. Então, a intervenção humana para essa detecção, ela foi muito reduzida, porque a máquina ela tem uma assertividade extremamente maior. É tão grande que é preciso fazer, inclusive, um filtro, né, para não correr o risco de identificar até o que não é patologia. Característica de deformação permanente, também utilizando o escaneamento a laser. Bom, como eu havia dito, né, o perfil longitudinal pode ser determinado através da utilização do perfilógrafo longitudinal a laser. Isso lá nos início dos anos 2000. A Strata também foi pioneira em trazer esse perfilógrafo num contrato pioneiro do DENIT, fizendo, à época, eram cerca de 40 mil quilômetros de rodovias federais e levantamos tudo com um equipamento similar a esse. Excelente, porque foi uma troca em relação ao antigo integrador IPR-USP, que, felizmente, tinha as limitações de calibração, porque ele era atrelado à movimentação do chassi sobre a suspensão. Então, nas nossas rodovias, essa condição mudava, logo a partir do primeiro trecho já mudava ali as condições do veículo e
Felizmente não era tão assertivo. Com o advento do laser, foi eliminada essa, né, condição de calibração e um funcionamento mecânico. Então, com o laser, a gente já elimina esse tipo de problema. Um pouco mais adiante, partimos para uma nova evolução com o transverso perfilógrafo a laser. Por quê? No anterior, com 5 lasers, você tinha a determinação pontual da flecha da trilha de rodas. Então, você tem uma medição de um único ponto e, fazendo uma comparação com o centro da faixa, você tem, né, a condição de determinar a trilha de roda. Com esse outro equipamento, muda tremendamente, porque ele traça, na verdade, todo o perfil transversal da via em todo o deslocamento. Então, essas unidades laser estão acopladas a câmeras, então o laser faz essa projeção sobre o pavimento de linhas e não pontos, a câmera capta essa informação, como ela se deforma em relação às irregularidades do pavimento e vetoriza de forma que a gente tem precisamente os valores da trilha de roda. Bom, parecia que já estava ótimo, mas, como eu disse, a gente está sempre querendo mais. A gana por tecnologia e por ainda melhorar cada vez mais o nível de informação nos trouxe até o LCMS-2. Como eu mostrei antes, né, com aquela densidade de pontos capturados, nós temos a condição de calcular essas flechas em ambas as trilhas de roda em todo o tempo. Por quê? O LCMS ele traça perfis transversais a cada milímetro. Então, a trilha ela chega ao refinamento de identificar até mesmo uma fissura. Então, mais uma vez, a tecnologia é excepcional, sim, sem dúvida. Mas se não souber usar, você não filtrar uma característica dessa, isso aqui vai entrar como um cálculo e a gente vai ter uma informação equivocada em relação àquilo que a gente está tentando descobrir o que é. Então, a medição dos perfis a cada milímetro são 28 mil perfis transversais por segundo. É um absurdo. Mas o resultado é realmente espetacular, porque você pode ver não só a trilha na posição esperada, que é ali a 60 centímetros do bordo, mas não, ela pode ocorrer em qualquer lugar. A trajetória do tráfego usuário é que vai formar a trilha, a gente precisa medir exatamente o ponto máximo. Então, com um equipamento como esse, permite que possamos mesmo determinar a flecha máxima com essa densidade de informação. A sensibilidade é tão gritante que chega a detectar até mesmo a espessura da pintura de sinalização. Então, ele, como faz essa determinação com uma largura de cerca de 4 metros, permite, inclusive, essa detecção da espessura da tinta que foi aplicada. E, mais uma vez, né, o tratamento é fundamental. É preciso que o engenheiro receba os dados, analise, valide, para que não seja utilizado essa informação simplesmente como ela é captada em campo. De novo a flecha na trilha de roda, afetada aí pela presença da sinalização. Então, é preciso que isso seja extirpado da base de dados. Pronto, aí voltamos de novo à questão da inteligência artificial. Vocês imaginam que com um perfil desse a cada milímetro, qual a densidade de dados que tem uma perturbação como essa? Então, óbvio, temos computadores hoje com desempenho espetacular e
a inteligência artificial faz esse processamento baseado numa aprendizagem, né, rede neural, que leva à determinação do que é válido ou não. E, finalmente, é lógico que isso tem que ser validado pelo engenheiro projetista. Em relação ao IRI, com o LCMS, bom, o IRI, no perfilógrafo a laser, na verdade, ele é só calculado nas trilhas de roda. Mas aqui, com o LCMS, nós temos a possibilidade de calcular inúmeros perfis longitudinais. Então, como é uma nuvem de pontos, aquela densidade de cada 1 milímetro, a gente pode, inclusive, falar qual é o IRI máximo em relação à pista. Ou até mesmo associar a informação aonde é a flecha máxima e ali sim calcular o valor do IRI. Aqui um detalhamento do relatório. Percebem que aqui nós já temos a integração dos valores, né? Aqui um intervalo de 10 metros. E em 100 metros, percebam que a variação é gigante. Então, a gente tem alguns pontos, olha, que o IRI na trilha de roda máxima atingiu aqui nessa região valor de 9 milímetros por metro, ou 9 quilômetros por metro. E, bom, uma outra característica, a possibilidade de fazer essa integração dos dados para diferentes veículos. Por exemplo, as frequências de cálculo do IRI, elas são adequadas para os veículos rodoviários nessa amplitude mais baixa. Porém, para aeroportos, dadas as características do veículo, né, das aeronaves, elas precisam de uma amplitude maior. E o software ele possibilita esse cálculo, ao contrário do perfilógrafo a laser, que não consegue ter esse tipo de diferenciação. Então, só reforçando, né, os valores individuais variam aqui de 9 a 1,39. Na classificação global desses 100 metros aqui, encontramos o valor de 3,38. Lembrando que o que é o IRI, né? Fica até um pouco estranho ver tantos valores assim. O IRI é uma soma de todas as irregularidades presentes na superfície. Então, seja para cima ou para baixo, ele é somado e dividido pela distância. Então, o valor de IRI ele é sempre referencial à irregularidade com a distância. Então, é muito atrelado ao conforto que o usuário percebe exatamente por isso. Que ao trafegar o veículo, ele experimenta essas irregularidades num determinado intervalo. E o normal, né, nesse tipo de avaliação, é fazer mesmo essa determinação a cada 100 metros. Só com a curiosidade que ali, hoje, a gente consegue detectar que existem grandes variações nesses valores integrados. Bom, planicidade é algo que nem é comum de ser avaliado aqui, né? Os nossos métodos, inclusive, de avaliação de pavimentos oficiais, não entram no mérito da planicidade. E porque também é muito difícil de realizar essa determinação, né? O olho humano ele tem as limitações e não consegue perceber o que um equipamento que possa gerar aí milhões de pontos por segundo, como o laser scanner Pegasus, e associado às câmeras métricas de altíssima resolução, consegue determinar para nós essa questão da planicidade. Aqui a gente tem uma imagem de uma nuvem de pontos. Veja que, olhando inicialmente, parece que é uma fotografia, mas não. Isso é uma representação de todos os pontos que foram detectados pelo laser e associada
as imagens, conseguimos colorir, né, reproduzir a realidade com as frequências de cores que são, na verdade, a realidade do trecho. Essa densidade de informação nos permite a detecção também das patologias, mas em relação à planicidade, costumamos utilizar o que é chamado da escala ipsométrica, que utiliza uma variação em cores das profundidades na superfície. E para que isso? Para detectar possíveis regiões para acúmulo de água. Acúmulo de água, todo mundo há de concordar que é extremamente danoso em relação à segurança da via. Então, com essa determinação, podemos até verificar a possibilidade de ocorrência de aquaplanagem e hidroplanagem. Então, esse aqui foi um trabalho onde foi utilizado o laser scanner Pegasus na Via Rio, né, a parada do Bus Rapid Transit, e era importante determinar se havia essa possibilidade de acúmulo de água. Então, aqui a saída do software do Pegasus, mostrando, né, as regiões onde é possível que haja algum empoçamento. Essa imagem aqui refere-se à base aérea de Anápolis, o trabalho que a gente também fez com vistas a essa investigação da planicidade, né, que a gente consegue ver a escala de cores que foi utilizada. Então, quanto maior o valor negativo, é a profundidade verificada pelo equipamento. E, óbvio que aqui, embora, né, pareça que tem uma série de depressões, elas são, assim, muito, muito reduzidas, não a ponto de causar algum problema para a pista de pouso e decolagem. Bom, vou ver aqui agora os equipamentos multifunction, que integram algumas dessas ferramentas que a gente comentou já, mas também uma evolução histórica, né? No passado, já tínhamos aqui a utilização do transverso perfilógrafo a laser, as câmaras do sistema ortogonal e o perfilógrafo a laser específico para a determinação do IRI. Então, aqui na traseira do veículo são equipados com as câmeras e o laser que projeta a linha, e aqui na frente somente para calcular o IRI. Com o advento do LCMS, isso já foi superado, porque o único equipamento já supre tudo isso, né, com aquela densidade de informação que a gente comentou há pouco. Agora, falando sobre a qualificação dos resultados que o LCMS nos proporciona. Então, a gente faz a detecção e medição das extensões, larguras e profundidades das trincas, remendos, todas as patologias possíveis de ocorrer. Em relação a pavimento flexível, o equipamento traz esse conjunto do que ele chama de módulos de processamento. Então, você pode habilitar ou não os que você acha que estão de acordo com a via que você vai avaliar. Então, ele tem a possibilidade de detectar o trincamento, a própria trilha de roda, macro textura, também muito importante nas avaliações de resistência à derrapagem, voltada à segurança viária, e outros tantas patologias, inclusive de pavimento rígido, as juntas. E, de novo, vamos reforçar, né? A inteligência artificial nos permite fazer esse filtro e a avaliação assertiva dessas características e todos os parâmetros. Em relação a características estruturais, o que é importante de ser avaliado?
não só as deflexões, mas sim a espessura das camadas que constituem aquela estrutura de pavimento que estamos estudando. E os valores modulares que são determinados para cada uma delas. Então, para essa determinação das espessuras das camadas, nós temos a possibilidade de lançar mão do GPR, o Ground Penetrating Radar. É o equipamento que funciona por emissão e recepção de ondas, que penetram na estrutura e, ao retornar, é calculada a velocidade de percolação em cada uma dessas camadas, o que, associado à constante dielétrica, permite não só saber a estrutura, mas as características da constituição de cada uma delas. Então, aqui a gente tem uma representação, né, que é o chamado radar-grama, que não é exatamente aqui. Nesse momento, nós não temos uma representação das espessuras das camadas, mas sim a velocidade que a onda retornou e possibilitou a detecção das interfaces entre elas. Essas perturbações, elas são causadas principalmente por regiões de saturação de água. A água tem uma constante elétrica elevadíssima, então traz essa perturbação que, ao invés de ser um problema, é até mais uma informação que a gente tem sobre a estrutura, poder detectar pontos específicos onde há esse problema na saturação de água. Bom, com a utilização do equipamento, a gente pode determinar a constituição de todo o pavimento em contínuo, ao contrário da execução de poços, né, a intervalos regulares. O GPR possibilita a determinação dessas espessuras e a constituição das camadas ao longo de todo o trecho. Óbvio que você podendo lançar a mão também de postos de sondagem, onde você possa validar e recalcular, inclusive, as constantes dielétricas, vai aumentar ainda mais a assertividade do equipamento. Os valores modulares, eles são determinados a partir da avaliação das linhas de influência dos assentamentos reversíveis, que desde alguns bons anos atrás, a gente tem a possibilidade de fazer essa avaliação das linhas de influência com o equipamento FWD, que hoje já é consolidado aqui no nosso país, né? Já deixou para trás há muito tempo a viga Bankman. Então, embora daqui a pouco vocês vão ver um equipamento que traz uma qualidade, uma densidade de informação muito maior, o FWD continua sendo uma ferramenta muito importante e a Strata hoje possui 6 unidades que estão, graças a Deus, trabalhando Brasil afora, para todo lado. Então, além disso, especificamente para avaliação dos aeroportos, existe o HWD, que permite a aplicação de uma carga compatível à solicitação que as estruturas dos aeroportos precisam suportar. Então, ele tem a possibilidade de aplicar uma carga de mais de 200 kN. E o FWD fica ali no limite dos 100 kN. Na verdade, o Heavy ele pode ir a mais de 300. Então, o FWD, né, todo mundo já conhece, ele é baseado na informação trazida pelos geofones, que são sensores sísmicos, que determinam as ondas que, finalmente, vão ser associadas às deflexões. E já há alguns anos atrás, nessa busca incessante por aumentar a qualidade da informação, a Strata fez a aquisição do curviâmetro, que também é um deflectógrafo de impacto, porém com uma densidade de informação muito maior que o FWD. Essa determinação das linhas de influência, ela é feita em contínuo, veículo em movimento, trabalha
a 18 km por hora e possibilita a determinação de bacias de deformação a cada 5 metros. Sendo que cada uma delas, ao invés de ter somente 7 pontos, como a gente consegue com o FWD, tem 400 pontos por bacia. Então, o delineamento dessa bacia, ele tem uma precisão muito, muito maior. Aqui um videozinho com a operação do curviâmetro, um pouco baixo, mas percebam que nessa esteira aqui estão posicionados os sensores que realizam a medição das deflexões. Então, ele é feito em contínuo. Essa correia ela tem um perímetro de 18 metros com 3 acelerômetros posicionados a intervalos regulares. E o que acontece? A cada vez que a medição é realizada, você tem a possibilidade de determinar tanto o carregamento quanto o descarregamento da carga própria que o equipamento mesmo faz. Então, ela produz o deslocamento exatamente igual ao que o veículo se locomove, de forma que, para a medição, o sensor está parado. Então, ele faz essa detecção da perturbação, da aplicação da carga, em contínuo dessa forma. Como ele está rodando para trás, o veículo para frente, ele fica estacionado e verificando a deflexão em contínuo. Acelerômetros dispostos na correia, 15 metros, intercalados a cada 5 metros, podendo gravar até 100 medições em um intervalo de 4 metros. Vendo que uma produção espetacular em campo que possibilita a gente realizar o trabalho mais rapidamente lá no campo. As informações ajustadas com os parâmetros de movimento e imagens capturadas da pista, sincronizando tudo dinamicamente com os índices medidos, processados em 2 supercomputadores on-board. Conheça de perto a performance e as vantagens que toda a Europa e vários países da América Latina já descobriram e que somente a Strata Engenharia oferece a você. Bom, então aqui um detalhe do posicionamento dos sensores, que eu estava dizendo que possibilita aqui o cálculo dessa bacia com 400 pontos de informação. Então, tem aqui no carregamento 1 metro e no descarregamento 3 metros de avaliação. Diagnóstico funcional. Aqui só alguns exemplos das saídas do trabalho realizado em escritório. Então, há aqui um cotejamento de todos os parâmetros que são apurados pelos diversos equipamentos, sempre analisado por faixa de tráfego. Então, aqui a gente tem as características, as patologias, os resultados dos parâmetros em contínuo, lado a lado, uma faixa com a outra, para que o projetista tenha a possibilidade de avaliar eventuais diferenças entre um e outro lado e indicar a melhor solução que conduza à recuperação do estado desejado para o pavimento. Aqui um exemplo da MG 290, ela claramente tem um desempenho muito diferenciado a partir desse ponto. DF 180, então a avaliação permite detectar os pontos mais críticos, que é uma rodovia, nesse caso aqui, que tem um desempenho muito bom. A 205, mostrando aqui em ambas as faixas, o exato local onde muda as características do trecho. E isso tudo é
determinado com os índices que estão presentes na metodologia Paragon. Acredito que vários de vocês já viram, já conhecem, de certa forma, a metodologia Paragon, mas na busca incessante do Paulo por aprimoramento, ele criou 2 novos índices para melhor identificar e classificar os pavimentos. Então, criou, a partir da metodologia Paragon, 2 novos índices, que são o IQO, que é o Índice da Qualidade Operacional, que é mais voltado até a percepção do usuário em relação ao uso da via. Então, ele está atrelado às características de degradação superficial e às características de deformação permanente. Da mesma forma que os demais índices do Paragon, tem uma classificação conceitual para indicar o nível do pavimento em relação a cada um dos parâmetros. Bom, essa escala de cores nos facilita, hoje, um processamento em contínuo, verificar ao longo do trecho, aqui também, já utilizando imagem aérea, imagem de satélite, projetar em todo o trecho, para cada uma das faixas de tráfego, a condição do pavimento. Percebam que aqui existe uma diferença bastante pronunciada entre um lado e outro. E por quê? Óbvio que é por causa do uso, porque a estrutura é a mesma, né? Não se constrói ou mesmo recupera uma rodovia com diferença entre um lado e outro. Então, o que a gente pode apreender de uma imagem como essa é que o uso, em um sentido, é diferente do outro. O IAP já incorpora não só as características funcionais, mas também as estruturais, para definir a aptidão do pavimento em suportar as cargas do tráfego usuário. Da mesma forma, a classificação, em relação a conceitos, e aqui a plotagem em relação a um trecho, processado individualmente por faixa de tráfego. Porque com a utilização de ferramentas gráficas, a facilidade de avaliação do pavimento ela é muito grande. Diagnóstico estrutural. Número, espessuras e módulo de elasticidade. De novo, voltando aqui no GPR, ele é importante, fundamental, para que se possa calcular os módulos a partir das bacias. Então, aqui, de novo, a determinação ao longo de todo um trecho, associado às deflexões que podem ser obtidas com o FWD, possibilita o cálculo por retroanálise das contribuições da carga em cada uma das camadas. Então, a avaliação dos módulos permite dizer que todo o esforço que o pavimento está sofrendo, ele é subdividido no sistema estratificado, onde cada camada contribui para essa deformação que a gente mediu. Então, através da determinação da estrutura com o GPR e a avaliação das bacias de deformação obtidas por deflectógrafos quaisquer, podemos calcular quanto que cada uma delas contribui para essa deformação total. Bom, e por que isso é importante? No momento que você coloca isso graficamente, vai entender que o revestimento ou qualquer uma das camadas pode ser, em determinado trecho, um vilão diferenciado em relação às patologias que a gente observa. Aqui na 205, vê a variação. Quanto mais alta é essa contribuição, indica uma falta de solidariedade desse sistema estratificado. Então, aqui, no caso, a base está com a contribuição muito maior, indicando uma fragilidade específica. Ela deveria ter
um comportamento mais linear ao longo de todo o trecho. Então, aqui, ó, de novo, bem pronunciado, uma deficiência, né, da base que alguém está tendo que suportar. Então, o sistema estratificado, ele parte do princípio que cada um, vamos dizer, que contribui um pouquinho para a determinação dessa deflexão. Bom, e finalmente vem o mais interessante de toda essa tecnologia que a gente tem hoje, que é a integração de todos esses equipamentos em um único veículo, que, associando ao curviâmetro o GPR, nós temos a medição em contínuo, a determinação das camadas, a determinação da deflexão e a avaliação das patologias, medição do IRI, trilha de roda, o que a gente integrou, está batizando aí de um veículo inteligente de avaliação de pavimentos. Voltamos aqui à questão do tratamento de dados. Qual a importância de ter um equipamento tão poderoso se você não tem o cuidado de avaliar com assertividade tudo aquilo que você produziu em campo? Então, lançamos mãos das ferramentas computacionais, né, computadores extremamente potentes, softwares avançados do mercado ou os desenvolvidos internamente e, mais recentemente, a inteligência artificial. Aqui uma configuração de alguma das máquinas que a gente utiliza para tratar esses dados internamente. E a gente vai ver daqui a pouco uma representação de como a inteligência artificial processa e detecta essas informações. Então, para o levantamento do LVC, nós temos uma produtividade de 60 km por hora em escritório de avaliação. Então, são 30 km por hora processados. O LCMS, dadas as características dos softwares de processamento, a gente tem, avaliando menos módulos de patologia ou de qualquer ocorrência, 15 km por hora, ou na totalidade, ou seja, toda a possibilidade que ele tem de gerar informação, 3 km por hora. Em relação ao Pegasus, né, funciona em campo a 80 por hora, um processamento de 10 km por hora. E o software desenvolvido interno para a retroanálise, a partir dessas informações do veículo inteligente, associando as espessuras das camadas determinadas pelo GPR, as bacias de deformação medidas pelo curviâmetro, lançado num software que tem o algoritmo de avaliação dos módulos. Tem um spoiler aqui. Esse sistema, ele calcula milhares de bacias por minuto e pode ser, né, como a gente faz lá, pode colocar isso em várias máquinas e processa essa velocidade toda para que a gente tenha maior velocidade na determinação dessas bacias teóricas que vão permitir, né, a avaliação e, posteriormente, o dimensionamento dos reforços estruturais. Aqui, nós temos a conjugação das deflexões medidas em campo, a estrutura determinada pelo GPR, os modos de elasticidade calculados no software que a gente viu há pouco, e conjugado ao tráfego, podemos determinar os esforços limites que estão atuando em cada um dessas posições que a gente está vendo. Então, a determinação da espessura necessária a cobrir os esforços limites determinados a cada seção
e ele indica a espessura necessária para suportar o tráfego que foi avaliado previamente. Podem ver que é muito ligeiro essa aplicação do dimensionamento. Claro que baseado nessa gama de dados que a gente consegue produzir, tanto em campo quanto processando internamente. Então, inteligência artificial, temos aqui, além do LCMS, através das imagens gravadas num sistema de vídeo registro, foi desenvolvido internamente pelo núcleo que eu falei mais cedo. Daqui a pouco o Rafael vai estar aqui conosco até para explicar um pouco melhor sobre as principais características desse sistema. Estamos vendo aqui que a inteligência artificial está detectando e classificando todas as patologias que estão ocorrentes no trecho a partir dessas imagens em alta resolução. Então, aqui nós temos, em tempo real, toda a detecção das patologias. Então, não só o LCMS é capaz de fazer isso, mas também essa importante ferramenta que nós dispomos lá na Extrata também. Então, agora a gente vai ver o tratamento dessa representação, dessa detecção que a gente viu há pouco em campo, como isso é em escritório tratado para virar a informação que ancora todas as avaliações que fazemos em relação ao pavimento. Então, percebam que é determinada aqui uma zona ótima para a avaliação dos defeitos. Então, embora aqui a gente tenha a possibilidade de verificar as patologias, elas somente nessa região são utilizadas para a inteligência artificial, para detecção, classificação e quantificação dessas patologias. Então, tudo em tempo real. Inteligência artificial, que coisa maravilhosa, né? Então, além do pavimento, temos essa outra ferramenta que possibilita a contagem e classificação automática de tráfego. Porque, assim, que adiantaria a gente ter toda essa evolução, todas essas ferramentas para analisar o pavimento, se qualquer outra que a gente necessite dependa, né, ou tenha uma necessidade de um tempo muito maior para avaliação. Então, nós desenvolvemos lá uma contagem e classificação automática baseada na inteligência artificial. Então, são posicionadas câmeras de alta resolução também, em pontos específicos dos trechos, né? Inicialmente são determinadas as seções de análise ao longo de todo o trecho, para determinar onde pode haver variação. E aí, assim, utilizamos a inteligência artificial para detectar e classificar os veículos, funcionando não só no período diurno, como noturno. Percebam que aqui a inteligência ela vai avaliar essa imagem e automaticamente vai fazendo essa classificação. E aqui é até uma simplificação só em grandes grupos, mas a assertividade, o detalhamento que ela consegue é capaz de classificar em todas as categorias definidas lá no CONTRAN. Bom, pessoal, era esse recado que eu gostaria de passar para vocês, assim, de novo, com muita satisfação, mostrar um pouco da tecnologia que empregamos no dia a dia lá na Extrata. Convido a todos vocês para visitar o nosso stand. Lá a gente pode trocar ideias, fazer demonstrações dessas ferramentas e, para quem desejar, as portas estão abertas, inclusive para visitar a sede da empresa. É sempre uma satisfação receber e mostrar o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Marcelo, pela excelente apresentação. Ainda temos tempo, Melissa? Está no horário. Quem quiser, tiver algum questionamento, pode mandar, depois o palestrante responde. Isso, e visita o estande da Extrata. Vou passar ao presidente o certificado para que possa fazer a entrega ao palestrante. E um brinde também. Muito obrigado ao palestrante, muito obrigado também à secretária Janete, presidente de mesa Rui César de Quadros, senhoras e senhores.